Olá a todos, meu nome é Renan Vasconcelos, sou professor do IFPA Campos Breves e essa aula vai abordar a temática de bacias hidrográficas. A aula de hoje vai se concentrar mais nas conceituações básicas a respeito de uma bacia, tá? E nas próximas aulas a gente vai abordar outros temas como as regiões hidrográficas do Brasil, caracterização física da bacia e a importância da gestão usando bacias hidrográficas como unidade de planejamento. Para começar a entender o que é bacia hidrográfica, vamos para umas das definições que a gente encontra e vamos destrinchar aos poucos esse conceito. Tá? Então, uma bacia hidrográfica pode ser caracterizada como uma área de captação natural da água, de precipitação da chuva, que converge os escoamentos para um único ponto de saída. Esse ponto de saída é denominado exutório. Então a gente tem dois detalhes importantes para a gente falar nesse momento. Primeiro, que é uma área natural, certo? Então é uma área da natureza que foi formada ao longo de centenas e milhares de anos, a partir do relevo, da presença de vegetação, do percurso que a água escoa no solo, até formar os rios, para onde que esses rios vão, certo? Claro que essas bacias elas podem ser modificadas pelo homem, só que o contorno delas é formado de forma natural, tá? Essa importância aqui a gente vai destacar melhor numa aula futura. Segundo ponto é que a gente leva em consideração que toda a água que entra nessa área da bacia é proveniente da chuva, certo? Vou abordar esse ponto mais na frente. E o último ponto é o exutório, tá? Toda a água que entra em forma de chuva nessa bacia, ela pode sair ou pela atmosfera, ou entrando no solo, ou na forma de rios. Se sair na forma de rios, só tem um lugar por onde essa água em forma de rio vai sair, que se chama exutório. A gente fala que é o ponto de saída da bacia. Para facilitar o entendimento, eu apresento para vocês essa figura, tá? De uma bacia, só para conceituar ela de forma mais fácil. Então nós temos aqui o limite da bacia, que é esse contorno aqui, tá? Nós temos os rios sendo formados e, se vocês repararem, tanto seguindo essas setas, como também pela junção dos rios, os rios sempre vão se juntando, nunca se separando, tá? Já fica uma observação aí. Eles vão se juntando nesses pontos até formar esse rio principal, e esse rio principal sai nesse ponto aqui embaixo. Então esse ponto é chamado de exutório, tá? Exutório. A gente pode reparar que a água na bacia está entrando aqui pela chuva, certo? Aqui em cima. Não tem nenhuma outra fonte de água dentro dessa bacia, de água natural, tá? Claro que a gente pode fazer uma obra trazendo água por tubulação até dentro dessa bacia, só que a gente está falando de entrada natural de água. Então a forma natural é pela chuva. Essa água ela está escoando em toda a área dentro desse contorno, que a gente chama de área de bacia. Tudo que tem dentro desse contorno é a área da bacia, tá? Envolve não só os rios, mas também o solo, a vegetação, etc. Então, nós estamos vendo os desenhos dos rios, mas isso não significa
que a água da chuva que caiu nesse ponto, por exemplo, no solo, ela vai escoar pelo solo até alcançar o rio, tá? Ou aqui, por exemplo, a água que caiu na vegetação desenhada por essa árvore, depois vai escoar para o solo e depois vai escoar pelo solo até também encontrar o rio, tá? Então, o escoamento também acontece pelo solo, só que é um escoamento que não é perceptível, ele é mais perceptível quando nós temos um grande volume de água que são pelos rios. Dando continuidade aqui aos conceitos, outro conceito dentro de bacia são os de superfícies vertentes. Tá? Então, uma bacia hidrográfica é composta por um conjunto de superfícies vertentes constituídas pela superfície do solo e de uma rede de drenagem formada pelos cursos d'água que confluem até chegar a um leito único do ponto de saída. Esse leito único do ponto de saída é o exutório. Tá? O conceito mais diferente que nós temos aqui são os de superfícies vertentes. E aí eu trouxe para vocês aqui embaixo, na observação, o conceito de vertente. Tá? Creio que alguns de vocês não saibam. Então vamos lá. Segundo o dicionário, vertente é algo que escorre, cai, desce ou derrama. Tá? Então, vamos analisar até aqui. Primeiro, vertente é algo, não se relaciona somente ao solo, tá? Não se relaciona somente à bacia hidrográfica, pode se relacionar a qualquer outro tipo de superfície, como um asfalto, por exemplo. Então, tudo que nós tenhamos um líquido escorrendo, caindo, descendo, derramando, a superfície por onde esse líquido apresenta esses comportamentos se chama de superfície vertente, certo? Aí sim, trazendo para a geografia, para o meio ambiente, para a análise de superfícies do relevo, da topografia, superfícies vertentes se referem a qualquer dos lados de uma elevação, como uma montanha, por onde as águas correm, certo? Então, nesse desenho, vamos prestar atenção aqui, na numeração 4. Desconsiderem as outras numerações. Vamos prestar atenção na numeração número 4. Então, nós temos uma montanha, nesse caso, é a elevação. É ela que vai dizer para onde a água vai escoar, tá? Aonde a água da chuva vai escoar. Se eu tiver uma água da chuva aqui em cima, nós temos aqui a água da chuva caindo em cima dessa superfície. Deixa eu mudar só a coloração aqui. Caindo em cima dessa superfície e escoando pela superfície vertente, que é esse lado aqui, superfície da montanha, da elevação. Tá? Então, nós temos essas superfícies como sendo o local para onde vai levar a água da chuva. Tá? Então, a água da chuva ela tem um comportamento de sempre procurar a região mais baixa. A água da chuva sempre vai... A água, não só da chuva, mas qualquer água vai se comportar sempre procurando descer. Tá? Sempre saindo do ponto mais alto, nesse caso, essas regiões aqui mais elevadas, e procurando o ponto mais baixo, que é aqui no rio. Tá? Então nós temos superfícies vertentes bem acentuadas, vindo daqui de cima até aqui embaixo, mas isso não quer dizer que essa outra parte aqui embaixo, essa outra parte onde nós temos a vegetação, que no desenho está sendo chamada de margem, também não seja uma espécie de superfície vertente, já que é uma superfície onde nós não temos água e a água, querendo ou não, está escorrendo também. A água está descendo aqui da montanha, passando pela parte da margem, onde nós temos vegetação, mas ainda assim
nós temos uma certa inclinação que faz com que a água desça até chegar no rio. Tá? E aí no rio nós temos o ponto mais baixo mesmo de toda essa área do desenho, e aí a água vai se concentrar nessa região. Tá? Claro que numa situação de enchente, essa água do rio iria acabar subindo mais, tá? E acabar sobrepondo a área da margem. Nesse outro slide nós temos alguns exemplos de superfícies vertentes, tá? Vamos dividir entre as 3 primeiras e depois eu explico essa quarta. Nessas 3 primeiras nós percebemos que temos uma diferença de altura bem acentuada, ó. Tá? Então a água obviamente vai descer mais fácil, vai escoar mais fácil, porque nós temos toda essa diferença aqui de altura. Tá? Então na primeira, que nós temos a côncava, é como se nós colocássemos a nossa mão em formato de concha e deixássemos a palma da mão para cima. Tá? Então a água vai escoar da parte de cima para a parte de baixo, só que enquanto ela está escoando de cima para baixo, ela vai se concentrar aqui no meio. Ó. É só olhar para a sua mão em formato de concha com a palma para cima. A parte mais baixa da sua mão vai estar aqui no meio. Tá? Então a água vai vir da borda para o meio. Se você virar a sua mão ao contrário, com a palma para baixo, nós teríamos essa superfície convexa, onde o centro da superfície ele é mais alto que as bordas. Então toda a água que estiver escoando pelo centro, ela vai também cair em direção às bordas. Ela vai sair da parte mais alta para a parte mais baixa e do centro para as bordas. Já uma superfície retilínea, é claro que é difícil ter isso na natureza, né? Mas vamos imaginar que não sejam superfícies tão acentuadas quanto as côncavas ou as convexas. Então a gente encara como retilíneas. Então a água ela vai conseguir escoar de forma parecida tanto nas bordas como no centro, à medida que ela vai saindo do ponto mais elevado até o ponto mais baixo. Quando a gente analisa aqui a quarta figura, uma figura de planície, reparem que nós não temos uma diferença muito acentuada da altura inicial, que é aqui, a altura inicial, e a altura final, tá? Ou a gente pode também comparar por aqui, ó, pela borda do desenho, tá? A altura inicial aqui não tem muita diferença da altura final, tá? Então essa água, qual é a diferença? Nós percebemos que no meio nós temos uma água empoçada, tá? Isso significa, se vocês repararem, deixa eu só retirar aqui rapidinho. Se vocês repararem, nós temos uma área de depressão no terreno bem aqui, ó. Isso significa que a área teve uma descida e bem aqui no final ela subiu de novo, tá? Então bem nesse meio aqui nós temos uma área de menor altitude, e como a água ela sempre vai buscar uma área de menor altitude, ela vai se empoçar aqui, tá? Enquanto ela está se empoçando, como ela não está mais escoando, já que ela não vai a princípio subir de novo, tá? Ela começa, ó, uma setinha para baixo, ela começa a infiltrar, ela começa a entrar no solo, tá? Mas então, professor, por que nós temos outras setas aqui continuando, significando que a água está subindo de novo? Isso acontece porque à medida que ela está empoçando, a água da chuva continua, ó, trazendo escoamento, tá? Então nós temos muita água da chuva escoando e pouca água infiltrando, porque é uma velocidade menor. A água entra no solo mais lentamente. Então ela está entrando no solo, só que ela está se acumulando muito rápido aqui em cima.
Então, quando ela se acumula muito rápido, aí sim ela consegue transpor a altura dessa elevação e começa a escoar de novo. Então, nesse processo, nós temos os dois acontecendo. Nós temos tanto a infiltração da água entrando lentamente no solo, mas como ela ficou muito empoçada, ela voltou a escoar também. Tá? Continuando com as conceituações, a gente pode considerar uma bacia hidrográfica como um sistema físico onde a entrada de água e o volume também dessa água e o volume de saída da água são quase os mesmos, tá? Ou seja, o que entra pela chuva é quase igual ao que sai pelo exutório, tá? Vou colocar aqui quase igual ao que sai pelo exutório, tá? Porque a gente considera um sistema fechado, tá? Não tem outras formas da água entrar naturalmente na bacia. Porque imagina o seguinte, imagina que eu tenha duas elevações e aqui eu tenha a minha bacia com os rios, tá? Eu não vou ter um rio atravessando toda essa montanha e indo para outra bacia, tá? Então aqui, ó, nós temos a bacia A e a bacia B. Eu não vou ter água da bacia B atravessando a montanha, os morros, subindo de novo o terreno para depois descer e atravessando para a bacia A. Eu só vou ter entrada de água natural pela chuva, tá? Então por isso que eu considero um sistema fechado. Tudo que entra pela chuva não tem para onde sair. Só vai sair por onde? Pelo exutório, tá? Então se eu medir toda a água que está caindo pela chuva e depois eu for lá para o exutório da bacia e medir toda a água que está saindo pelo exutório, eu vou ter valores quase iguais, tá? Para eu ver uma igualdade real, para esse valor dar certinho, eu vou ter que considerar as perdas que aconteceram no meio do caminho, as perdas de água que aconteceram antes desses rios chegarem no exutório, tá? São as chamadas perdas intermediárias. E quais são? É a água que foi para a atmosfera, na forma de evaporação ou transpiração, e a água que entrou no solo, pela infiltração, tá? Então, se eu quiser melhorar essa equação, eu vou calcular quanto de água caiu na bacia pela precipitação, quanto de água saiu pelo exutório, que é o escoamento superficial, tá, na forma de rios, e eu vou somar quanto de água eu tive pela evapotranspiração, ET, mais quanto de água eu tive entrando pelo solo, tá? Que é a infiltração. E aí sim, se eu conseguir fazer todas essas medições corretamente, eu vou ter o quanto que saiu batendo exatamente com o quanto que entrou, tá? Esses cálculos individuais, existem formas para achar cada um deles, tá? Existe forma para calcular a precipitação, que vocês devem ver no jornal. Choveu tantos milímetros no último final de semana. E esse era o número esperado para o mês inteiro, então quer dizer que a chuva foi grande, tá? Então, esse aqui é um método que a gente tem... Um método não, né? O resultado que a gente tem maior familiaridade, porque toda hora está no jornal, mas existem formas de se calcular a medição da vazão de rios no exutório. Existem também existem formas de se calcular a evapotranspiração dentro da bacia ou de uma área específica, tá? É um método muito mais difícil. E existem também formas de se calcular quanto de água entra no solo. E aí depende de qual é o tipo do solo, qual é a inclinação do solo naquele momento, etc, etc. Tá? Então, cada um desses cálculos, vocês podem ver
vocês poderiam ver se vocês tivessem a disciplina de hidrologia, tá? Que ela explana, apresenta noções de cálculo de cada uma dessas variáveis, tá? Mas não é o foco da disciplina de planejamento de recursos hídricos ou o foco de estudo de bacias hidrográficas que a gente está abordando aqui. Dando continuidade, eu apresento essa imagem para vocês só para mostrar uma bacia com o seu limite, tá? Desenhado aqui. Obviamente, esse limite ele não está desenhado na natureza, foi um limite feito por seres humanos. Só que sempre quando vocês verem uma vista aérea de uma bacia com essa delimitação, vocês têm que saber o seguinte: o que tiver embaixo dessa linha de divisão da bacia são as elevações, tá? São as montanhas, são os morros, são as áreas de maior altitude nesse relevo, tá? E tudo que tiver indo para o lado, se distanciando, quer dizer que a altitude está diminuindo, tá? Então, dentro de todo esse desenho, as maiores altitudes estão bem embaixo nesse contorno. E tudo que tiver mais ao centro, nós temos regiões com menor altitude, ou seja, a água vai sair do ponto mais elevado para o ponto menos elevado. Por isso que nós conseguimos ver a presença de rios nas áreas mais centrais, tá? Detalhe, percebam que nós não temos rios atravessando nenhuma parte desse contorno, tá? Porque isso significaria que o rio teria que subir toda a elevação, atravessar e depois descer de novo. E lembrem que a água não faz isso, tá? Percebam que o rio chega perto de atravessar, mas ele não atravessa, tá? Que aqui chega perto também, mas não atravessa. Aqui chega perto, mas não atravessa, tá? Toda a água fica contida aqui dentro do limite. O que a gente pode perceber também é que nós temos rios que estão bem no meio dessas regiões com maiores elevações, tá? Então esse verde mais escuro são as áreas mais elevadas e o verde mais claro são as áreas com menos elevação. Me desculpem se eu estiver falando a cor errada, não é porque vocês sabem que eu sou daltônico. Mas continuando. Então por que nós temos a presença de rios no meio de duas áreas elevadas? Deixa eu tentar trocar aqui a cor. Então nós temos duas áreas elevadas e nós temos um rio bem aqui, ó, tá? Que vem descendo. Isso significa, se eu olhasse de lado, que nós teríamos duas elevações bem assim, ó. Essa elevação é essa e essa elevação é essa daqui. E esse rio aqui no meio, ele está bem aqui, ó, tá? Então a água da chuva escoou para cá, outra escoou para cá e formou esse rio aqui no meio, certo? Mesma coisa acontece com esse rio aqui, mesma coisa acontece com esse rio aqui, mesma coisa acontece com esse rio aqui, com esse rio aqui. Aí claro que à medida que eles vão chegando mais ao centro da bacia, aí já não tem mais áreas verdes escuras, ou seja, de maior elevação. Nós só temos essa área de verde mais claro, significando uma menor altitude, tá? E aí vocês podem ver que o único ponto onde os rios encostam e saem dessa delimitação é bem aqui, que é o exutório, tá? Então aqui, essa cola até foi fácil, né? Um Ezinho aqui, significa que essa é a área do exutório. O último conceito que a gente deve aprender são os divisores de água. Os divisores de água são estruturas do relevo, ou seja, são superfícies naturais, como morros, serras, chapadas, picos, montanhas, que definem o padrão de drenagem das águas da chuva ou nascentes, ou seja, determinam, por meio da topografia, para onde que as águas escoarão. O que isso tudo significa?
E aí eu passo aqui para a próxima imagem. O divisor de água é o topo dessas elevações, tá? Então nós temos aqui o topo das elevações. Deixa eu ver se eu consigo uma coloração melhor. Laranja. Não. Coloquei aqui uma cor mais escura, acho que dá para ver. Então nós temos aqui o topo dessas elevações, tá? E são elas que realmente dividem para onde que a água vai, tá? Imagina que nós tenhamos uma chuva aqui em cima. Esse topo aqui vai dizer, ó, parte da água vai escoar para cá, parte da água vai escoar para o outro lado, tá? Cada lado desse divisor de água, a água da chuva vindo para cá, a água da chuva vindo para cá, vai formar uma bacia aqui e outra bacia do outro lado, tá? Então é isso que nós vemos aqui, ó. Nós temos a bacia A e nós temos a bacia B, e as duas têm o mesmo divisor de água entre elas, tudo bem? Então, essa parte aqui do texto de drenagem das águas, topografia, quer dizer o quê? Que eu vou ter uma superfície de topografia mais alta e outra de topografia mais baixa, bem aqui no meio. Então, a rede de drenagem, que é o percurso por onde a água vai escorrer, ela vai do ponto mais alto até o ponto mais baixo. Ela vai descer sem formar rios, e quando chega nos pontos mais baixos, aí ela começa a formar os rios aqui, ó. Isso que é a rede de drenagem, tá? É o caminho por onde a água percorre. Primeiro, do ponto mais baixo até o ponto mais, aliás, do ponto mais alto até o ponto mais baixo, e quando chega no centro da bacia, ela percorre o caminho dos rios, tudo bem? Então, quando eu digo aqui que a drenagem das águas da chuva são determinadas por meio da topografia, quer dizer que a topografia é o relevo e as áreas mais altas vão levar a água da chuva para as partes mais baixas, tá? Isso quer dizer, simplificadamente, tá? Mas, se eu pedir em prova, vocês vão colocar isso daqui, claro. E para finalizar, uma observação importante é que as áreas dentro de uma mesma bacia, tá? Dentro de uma mesma bacia, as características ambientais dentro delas são similares. Por que que isso acontece? Tá? Então vamos analisar só essa bacia A, certo? Então nós temos, primeiro, todo esse relevo aqui foi formado ao longo de centenas e milhares de anos, tá? Claro que pode ser alterado por obras humanas, mas se eu analisar a parte natural, foi formada ao longo de milhares de anos, tá? Então, ao longo de milhares de anos, nós já tínhamos essas elevações, nós já tínhamos a água da chuva sempre caindo nessas superfícies vertentes e escoando de cima para baixo. Nós sempre tínhamos, ao longo de milhares de anos, essas águas se encontrando pelos rios aqui no meio, seguindo quase sempre esses mesmos percursos. Claro que esses percursos podem ser mudados, só que mesmo assim demoram dezenas ou centenas de anos para a gente perceber mudanças de percurso de água, tá? Em rios. Mas tudo isso foram centenas e centenas e milhares de anos acontecendo sempre, entre aspas, a mesma coisa, tá? Então, nós temos o relevo, as áreas aonde a água escorreu, nós temos a área onde a vegetação cresceu, nós temos aqui, ó, mais aqui no meio, se vocês perceberem pelo desenho, nós temos a área onde a vegetação cresceu, tá? E nós temos a área onde a vegetação não cresceu, ou não cresceu muito, que é aqui nas superfícies vertentes, tá? Claro que nós podemos ter vegetação aqui também. Elas, inclusive, são até fixadoras para evitar erosões, tá?
que eu quero dizer com essa observação toda de que as áreas dentro de uma mesma bacia apresentam características similares? Significa que se eu estiver analisando essa bacia A e eu comparar essa área daqui com essa área daqui, muito provavelmente as características ambientais vão ser similares, tá? O solo vai ser o mesmo, tá? O solo, a vegetação vai ser a mesma, tá? A biota, a fauna deve ser a mesma também, certo? Então, é isso que eu quero dizer. E eu ressalto que se a gente passar a analisar uma área que foi alterada pelo homem, aí sim eu posso começar a ter características diferentes. Então, se eu tenho essa bacia e nessa parte aqui de cima eu tenho construção de residências e na parte aqui de baixo eu tenho a manutenção das características naturais, então se eu comparar essa parte da bacia com essa parte aqui de cima, eu vou ter que essa parte aqui de cima vai estar urbanizada, cheia de infraestruturas, e essa parte aqui de baixo vai estar mais natural, tá? Então, nessa parte aqui de cima, mais urbanizada, os rios já podem estar diferentes, a vegetação já pode ter sido toda ou parcialmente degradada, o relevo das montanhas pode ter sido alterado, etc, etc, tá? Então, essa comparação vai dar diferente se eu comparar uma área natural com uma área antropizada. Mas se eu comparar duas áreas naturais, sem muita interferência ou com nenhuma interferência antrópica, aí uma área da bacia vai apresentar características ambientais quase que similares. Tudo bem? E claro, se eu tiver bacias lado a lado, elas também vão apresentar características similares, porque estão muito próximas da outra, tá? Agora, na próxima aula, a gente vai ver que bacias hidrográficas em regiões diferentes de um país, por exemplo, aí sim a vegetação já muda, o solo já muda, a própria fauna também já muda, tudo bem? Então, com isso, a gente finaliza a aula de hoje e, de forma resumida, nós aprendemos os principais conceitos. O de exutório, que é por onde a água de uma bacia sai. Nós aprendemos o que são superfícies vertentes, que são essas áreas de morro, entre aspas, do lado dos morros, né? Por onde a água escoa, tá? E leva a água até as partes mais baixas do terreno. Nós aprendemos que é um sistema fechado, que toda a água que entra pela chuva pode ser também contabilizada quando ela sai pelo exutório e quando leva em consideração a evapotranspiração que foi para a atmosfera e a infiltração que foi pelo solo. E nós aprendemos também o que são divisores de água, que são essas superfícies aqui, ó, que no desenho a gente chama, nesse desenho está chamando de interflúvio, que é bem essa pontinha aqui, ó. Ele que vai dizer para onde a água da chuva vai, se vai para a esquerda ou se vai para a direita. E que a água que for para a esquerda gera uma bacia, a água que for para a direita gera essa outra bacia. Por hoje